Nesse vídeo chegaremos a 200 cotas de CPTS-11 ao vivo aqui com vocês. A gente vai reinvestir um dividendo que entrou recentemente na minha conta aí de outros ativos. Vamos comprar umas cotinhas de CPTS para chegar a 200 e também a gente vai ver quanto eu vou receber a partir do mês que vem com essas 200 cotas, se é uma oportunidade ou não, e a gente vai dar uma analisada no relatório. Então bora lá para esse vídeo. E aí, muito prazer, eu me chamo João, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Vamos começar então logo de cara com o aporte, pessoal. Estou aqui na corretora. Atualmente estou com 1.413,60 em CPTS-11, o equivalente a 186 cotas. Então precisamos comprar 14 para chegar no número 200, né? Estamos com um preço médio de R$ 8,27, com uma cotação atual de 7,61. Então, olhando esse cenário, vocês conseguem perceber que a gente fazendo essa compra, a gente consegue baixar o nosso preço médio. Estamos com uma valorização negativa de menos R$ 124,72 nos últimos 12 meses, que também em breve eu acredito que eu tenho uma boa explicação sobre isso e eu acho que vocês vão concordar. Então bora para a compra. 14 cotas de CPTS a R$ 7,58. Conseguimos aí um desconto de quase 70 centavos por cota com relação ao preço médio. Um bom negócio. E finalmente chegamos a 200. Então agora, uma breve explicação sobre o funcionamento do CPTS-11, caso alguém tenha caído de paraquedas e não tenha esse fundo imobiliário ainda, ou você aí mesmo que já tem ele, mas não sabe muito bem como ele funciona, eu vou dar uma explicação bem simples. Ele é um fundo imobiliário de papel, então eu falando isso, você já sabe que ele trabalha com dívidas. Ele empresta dinheiro para empresas e cobra um valor em cima, que geralmente é atrelado a CDI ou IPCA. Ponto. Essas dívidas do CPTS-11 são do nível High Grade. Para quem não sabe, tem 3 níveis de dívidas em fundos imobiliários de papel. Tem o High Grade, que é o CPTS-11, que são empresas que não te retornam um dinheiro muito elevado, elas pagam a dívida ali com um valor bem pequeno acrescido em cima. Porém, tem um baixíssimo risco delas não pagarem. Tem o risco mediano, que aquelas empresas te pagam um valor bem maior, né? Te pagam juros elevado, porém tem grande risco de calote. E tem os high yield, que são os mais arriscados, te pagam juros bem elevado, né, da dívida ali do fundo imobiliário, porém tem alto risco de não pagarem e ficarem inadimplentes e dar todo o problemão, igual, por exemplo, aconteceu com o HCTR, DEVA, esses fundos aí que vocês sabem muito bem, que antigamente era o que estava na moda, pagava muito dividendo, coisa de 1,50 de yield por mês, só que quando estourou caiu 80% da cotação patrimonial. Então não teve dividendo que salvou esse pessoal, né? E o CPTS-11 trabalha com as dívidas mais seguras possíveis dentro do mercado de CRI, que são certificados de recebível imobiliário, né? E provando essa estratégia deles aqui, né, que está funcionando, ativos adimplentes 100%. O que isso significa? Para todo mundo que ele empresta, ele está recebendo seu pagamento de acordo com o contrato, 100%, né? No mês anterior também. Então, zero dor de cabeça com relação a isso. Se a gente baixar aqui um pouquinho também falando sobre segurança, que é disparado o tópico mais importante de um fundo imobiliário de papel, a gente consegue ver aqui, ó, carteira de compromissadas ou alavancagem, enfim, dívidas, 13% do PL, do patrimônio líquido do fundo. Muita gente fala, especialistas, inclusive aqui no YouTube, que o adequado é não passar de 30. Então, partindo disso, a gente está bem tranquilo. Está menos da metade do que seria o perigoso, né? Acima de 30 seria perigoso. O CPTS-11 tem apenas 13% do seu patrimônio líquido em dívida. E uma dívida que custa aí um CDI mais 0,72. Então, quando vocês escutarem as notícias que Copom aumenta taxa básica de juros, essa dívida fica mais cara, porque o CDI é atrelado à taxa básica de juros. Então, vocês já sabem também dessa informação. Agora, vamos lá então para quanto eu vou receber com 200 cotas no CPTS-11 a partir do mês seguinte, a partir do mês de maio, que por sinal também fecha 3 anos de investimento. Eu vou fazer um vídeo mostrando tudo, né? Todo o meu desempenho, mostrando a minha carteira, enfim. Se ele pagar esse mesmo valor que ele pagou agora nesse mês aqui, há 10 dias atrás, 8 centavos, a gente vai receber R$16,40. R$16,40 com 200 cotas, caso ele pague esse último dividendo. É uma conta muito simples, tá, pessoal? Aqui, ó, calculadora. E aqui, ó, 200 cotas vezes o seu último pagamento, 0,08. 16. Deu 16 aqui redondinha.
porque eu não botei as outras casas decimais. Mas se a gente colocar aqui, ó, 200 vezes 0,082, 16,40. Mas isso não vem ao caso. Então é esse valor de dividendo que eu vou receber a partir do mês que vem. Isso também já traz à tona uma outra coisa que o pessoal fala muito, que é o tal do Magic Number. Com certeza vocês já escutaram falar dessa expressão aí que muita gente famosa aqui no YouTube fala, que é basicamente o número de cotas que tu precisa para conseguir multiplicar seu patrimônio, ou seja, comprar novas cotas sem tirar um centavinho do seu bolso. E vamos fazer essa conta aqui ao vivo também, que é muito fácil. Vamos considerar aí o valor da nossa compra, que foi R$ 7,58, e o seu último dividendo aqui, ó, pessoal, 0,082. Como que funciona? Você vai pegar o último valor, 7,58, e vai dividir pelo seu último dividendo, 0,08, para arredondar, né? 94 cotas. Daí a gente multiplica novamente pelo valor que está sendo cotado no momento. Então, se a gente tivesse R$ 718 investidos em CPTS11, já seria o suficiente para mês seguinte comprar mais uma cota sem tirar um centavinho do seu bolso. Isso é o tal do Magic Number que o pessoal fala. Porém, se você se apegar só a isso, você vai demorar muito para aumentar seu patrimônio, visto que todo mês você vai comprar apenas uma cota. O ideal é sempre conseguir aportar do seu bolso com a economia aí que você realizou no mês, ou uma renda extra, enfim. Porque se você depender apenas do Magic Number, vai demorar muito até tu conseguir um patrimônio relevante. Muito mesmo, coisa de 50 anos para mais. Então, não vale a pena se você se apegar só a isso. Tem que investir do bolso. Agora vamos lá. Eu quero falar por que ele caiu. Vocês podem ver aqui no gráfico dele, puxar do último ano. Vocês podem ver que ele caiu 11% só no último ano. Basicamente se trata de dividendos. E vocês podem ver muito claramente aqui a relação com os dividendos. Ele pagava há um ano atrás na casa de 80 centavos e foi caindo, ó, 0,78, 0,77, subiu de novo. Porém, chegou aqui, ó, no final de 2024 e caiu bastante. Caiu, daí recentemente começou a subir. E se a gente for olhar o gráfico, é exatamente o que acontece. Olha isso. Ele começou a pagar menos dividendo ali em outubro e novembro. E olha esse gráfico aqui, que é o da cotação. A partir de outubro e novembro foi onde ele baixou absurdamente seus dividendos. E recentemente voltou a aumentar a cotação. Isso aqui deixa claro, muito claro, como o investidor de fundos imobiliários ainda é um pouco precipitado. Se baixa o dividendo, o cara não quer nem saber se é uma oportunidade de compra ou venda, se tem algum problema. Baixou o valor que paga de dividendo, vende. Não está nem aí, está no prejuízo, não está nem aí para nada. Isso mostra ainda que é um mercado muito imaturo, mas investidores assim como eu, como você, aproveita as oportunidades e compra o ativo barato, quando acontece coisas assim, porque não tem nenhum problema embutido, é simplesmente um olhar do mercado negativo, porque baixou o dividendo. Está muito claro aqui, se a gente analisar as duas informações e bater uma com a outra. Começou a baixar final de 2024 o dividendo. Aqui, ó. Começou a baixar final de 2024 o dividendo. Aqui, ó. Mês 11 de 24, 12 de 24. Bem quando começou a dar esse pico para baixo, ó. Aqui, ó, 11 de 2024. Olha só como mergulhou lá para baixo, porque ele pagou menos dividendo. E isso aqui, na verdade, abriu uma oportunidade de compra pra gente. Simplesmente isso, na minha opinião, né? Lembrando que não era minha recomendação de compra ou venda, é apenas a opinião minha de um investidor amador. Mas isso mostra muito como o mercado age. E por último, pessoal, eu quero mostrar algo no relatório gerencial que eu considero, no atual momento, o único problema do CPTS11, que é o conflito de interesse. Vamos lá. Carteira. O CPTS11 ele também compra alguns outros fundos imobiliários. Ele tem um pouquinho assim de... Ele tem um pouquinho de característica de FOF. Ele compra outros fundos que pagam dividendo para ele. Enfim, basicamente isso. E o que vocês podem ver aqui? Os primeiros aí, vamos dizer, o top 5. O top 5 dele, de maiores exposições, tem 4 fundos da Capitânia. Ou seja, 4 fundos da mesma gestora do CPTS11. Isso aqui eu considero algo muito chato. Eu analisei esses fundos imobiliários aqui, CPUR, CPLG, CPSH, CPOP, e assim, ó, eles não são ruins, tá? Mas tem opções melhores. E isso aqui eu acho muito chato.
Eu acho muito chato o gestor de um fundo imobiliário grande ficar colocando dinheiro na gestora, na própria gestora, ficar colocando dinheiro no fundo imobiliário do amiguinho ali que acabou de iniciar, sendo que tem oportunidades melhores no momento no mercado. Isso aqui é uma coisa muito chata, que acontece muito no mercado de fundo imobiliário. Se a gente for olhar FOF aí, acontece isso direto. Bota aí que 95% do SOF, no top 3 aí, vai ter ativos da própria gestora ali na composição, e sendo que tem oportunidades melhores no mercado. Isso aqui é minha única crítica ao CPTS 11, é uma coisa que eu considero bem chata, que realmente não faz muito sentido, visto que tem oportunidades melhores. Mas isso aqui também não é ruim, não. Esses fundos aqui também não são ruins, mas tem oportunidade melhor. Então é isso, um videozão aí bem completo sobre CPTS 11. A gente investiu na prática, a gente viu quanto eu vou receber de dividendo a partir do próximo mês. Vimos também alguns problemas, porquê da queda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você está aqui ainda, até o final, curta aí, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo. Fui!